Boa tarde a todos e todas. É um prazer tê-los na Casa de Bezerra de Menezes, esta casa que nos acolhe para aliviar, para educar, para consolar e para orientar a nossa jornada terrena. Eu estou Maria Isabel, trabalhadora voluntária desta casa há muito tempo, e desejo que essa tarde chuvosa, mas de muita serenidade e paz, possa tocar o nosso coração, rogando ao nosso Mestre amado, Jesus, o Cristo Consolador, para que derrame sobre todos nós e toda a nossa humanidade a bênção do conhecimento de que a vida terrena é só um pedacinho da grande jornada do Espírito. Abençoa, Pai, a todos nós que temos as nossas lutas diárias, a todos nós que já sofremos pela dor do outro, a todos nós que já sabemos que somos uma única humanidade. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, mas como uma grande família, ainda temos muito que aprender, a amar e a trabalhar pela evolução de todos os irmãos do caminho. Nesta tarde, Senhor, permita que os Teus mensageiros divinos nos ampare, nos cure, nos atenda naquelas dores mais secretas. Permita, Senhor, que todos os tarefeiros espirituais que aqui se encontram possam refazer em nós, através destas águas benditas, perfumadas com as flores de Maria de Nazaré, renovar em nós a esperança e a certeza de que, por mais que a dor nos visite, o nosso coração humilde, sereno e em paz eleva a Ti uma prece e pede: perdoa-nos, ainda temos muito que aprender. Que assim seja. Bom, meus irmãos, falar de Cristo Consolador, nós íamos precisar de alguns bons 1000 anos, 2000 anos. Não é o nosso caso, a gente tem só meia hora, então tem que correr e resumir do resumo, né? Quem me conhece sabe que eu sempre procuro trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. Este título, Cristo Consolador, está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não sabe, quando a gente coloca o E significa o Evangelho segundo o Espiritismo. Que é uma coisa que a gente que é espírita, a gente vai diminuindo, fazendo sigla em tudo, porque senão é muita coisa para escrever, né? Mas é isso. Então, ali no capítulo 6, ele traz o roteiro. Por que o Cristo é o Consolador que veio, após Moisés, nos trazer a doutrina do amor, e a doutrina espírita é o Consolador prometido. Por quê? Essa história é bem interessante da gente estudar. Para quem gosta de estudar, prepare o coração, porque o que não falta é coisa para estudar sobre isso. No prefácio do livro do Evangelho, o próprio Espírito da Verdade diz o seguinte: os Espíritos do Senhor. Quem são os Espíritos do Senhor? Somos todos nós. Todos nós. Sem exceção. Todos os maravilhosos, os loiros, os morenos, o ruivo, o branco, o preto, o gordo, o magro, o pequeno, o grande. Somos todos Espíritos do Senhor. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Vocês sabiam que vocês são virtudes?
como um imenso exército que se movimenta. Ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Essa página foi psicografada por via mediúnica e resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Então, quando, mais adiante, lá no próprio capítulo 6, meu livro está todo rabiscado, tem quase um outro evangelho rabiscado aqui junto. Quando ele diz assim, ó, venho como outrora, item 5, isso é o Cristo falando, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. O que o Cristo veio nos ensinar através da doutrina dos Espíritos, ou através do Espiritismo, como queiram, né? A grande obra que a doutrina, que os Espíritos passam para Kardec, e o Kardec codifica e transforma para nós como a doutrina, é a consciência da imortalidade da alma. A consciência da responsabilidade que cada um de nós tem por nós mesmos. Não vai ser o outro que vai evoluir para mim. Não vai ser o outro que vai avançar a minha estrada. Sou eu. Não é o outro que vai aprender a lição que eu tenho que aprender. Nós temos modelos na humanidade, nesse período de vida por aí, que nos trouxeram a paz, o amor, a caridade, a harmonia, mas eles trouxeram o exemplo. E se este exemplo não entrar para o coração, sede da nossa consciência imortal, não adianta nada. Nós vamos nascer e morrer, vamos viver inúmeras encarnações, até que vai chegar aquele momento do clique. Era isso. Era isso que Moisés trouxe, que o cristianismo trouxe. Era isso. Mas era isso que Jesus ensinou. E é isso que a doutrina dos Espíritos me alerta. Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, em vários escritos ele afirma, não importa a dor que a gente está vivendo, importa o que eu estou fazendo comigo.
Se a dor do outro me incomoda, eu largo a minha dor e vou socorrê-lo. A vida do Bezerra, especificamente a última encarnação, foi isso. Ele tirou dele para os outros, ele esqueceu dele para socorrer os outros. Ele, entre aspas, está bem grande, ele morreu sem nada. E ele era de uma família abastada. Porque tudo que ele tinha, ele foi ajudando os outros. Eu, com todo respeito, eu não estou pronta para isso, vou precisar mais umas encarnações ainda. E eu sou espírita. Mas eu ainda não aprendi esta lição. Eu ainda não consigo me desfazer de mim e das minhas coisas para o outro. Isso não me faz nem melhor, nem pior. Me faz consciente das minhas atitudes. No momento que eu sei o que eu estou fazendo e por que as estou fazendo, eu já comecei a trilhar um caminho melhor do que eu fui. Há muito pouco tempo nós éramos bárbaros. Há muito pouco tempo nós estávamos brigando por conta de uma guerra que nós não temos, entre aspas, nada que ver com aquela população, mas que nós temos tudo a ver com aquela guerra que está se realizando. E com todas as outras 16 guerras que tem por aí, que a gente nem sabe. Dói na gente. Porque são irmãos nossos, são afetos nossos que estão sofrendo. Então agora, se a gente está meio aborrecido, o que a gente faz? A gente ora. Ora pela humanidade, ora. Por quê? Porque como ele ensina no Cristo Consolador, toda vez que nós nos elevemos e pedimos a Deus, nosso Pai e Criador, por e através do Cristo, nós estamos auxiliando e sendo ouvidos por uma gama de espíritos que vão nos socorrer e que vão socorrer dentro daquilo que nós podemos. Não é do tipo assim, eu queria que aquela guerra lá acabasse e aí eu vou fazer uma oração e a guerra acabou. Também não é assim, né, gente? A gente já passou da infância. Mas todos, e tem, para quem não sabe, talvez todos já saibam, tem um grupo de oração mundialmente que se reúne em cada horário fazendo oração por guerras. Isso é real. Tem estudos mostrando que a oração praticada, mesmo que a pessoa que recebe essa oração saiba, gera um efeito positivo em quem ali está. Fechando o nosso parênteses, vamos voltar para o nosso Cristo Consolador. Então, o que ele vai contando? Eu vou pular partes do livro, porque não vai dar tempo da gente fazer tudo. Lá no item 6, em 1861, tem um último pedacinho que é a instrução dos Espíritos, dentro da instrução dos Espíritos, que ele diz assim: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação, escutem essas palavras, o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. Qual o ensinamento? A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade em vez de reclamar contra as dores. Tomai por divisa essas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O que o Cristo, quando andou na Terra, nos ensinou? Vamos resumir a doutrina de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como que eu vou entender o próximo se eu não me entendo? Se eu não consigo aqui desculpa a expressão, mas eu vou usar, no feijão com arroz, que é o nosso dia a dia, a nossa vida, né? Esse pequenino mundinho, como se eu não entendo isso, eu vou querer entender de Deus? Eu vou me afirmar crente se eu não consigo nem me aceitar como eu sou?
As duas palavrinhas devotamento têm tudo a ver com a caridade. Porque eu só consigo entender o que é o devotamento, que é me dedicar ao outro, é ofertar em votos. As traduções são dicionárias, tá? Se eu não conseguir entender o que é o devotamento, eu jamais vou entender o sentido da caridade. Porque como é que eu faço caridade? Eu dou o que o outro precisa. Mas tu perguntou para o outro o que ele precisa? Mas eu faço o que eu posso. Beleza, mas tu faz o que tu pode? De que jeito? São perguntas que todos nós deveríamos nos fazer diariamente. Mas a gente entra, contribui aqui, leva um rancho lá, ajuda o vizinho, né? Cuida do cachorro, faz alguma coisa. Por quê? Para que você faz isso? Porque quer ser boazinha? Estamos longe de ser bonzinhos. Estamos no caminho. Caridade por caridade, caridade com ostentação, caridade daquilo que tu não precisa, não é caridade. É distribuição de renda. Brincando, mas é isso. Se eu tenho o que eu não uso mais, eu dou. Oi, tu não usa mais, então tu não está doando, tu está te libertando. Tu está desocupando teu armário e botando, desculpa a expressão, mas botando no lugar de outra pessoa, como se aquilo fosse, entre aspas, bem grande, o teu lixo que tu arrumou um jeito de resolver. Não é caridade. Caridade é quando tu pega esta roupa que tu usa, que tu não usou, e lava, e perfume, e arruma, e vai lá e leva para alguém que tu precisa. Isso é caridade, sem ostentação. É levar para quem tu sabe que está precisando, sem que a pessoa te peça. É muito diferente. É muito diferente. Voluntariado é fundamental na nossa vida, para qualquer um de nós, em qualquer situação. Porque é quando tu está lá na linha de frente, servindo a sopa, dando banho no morador de rua, cortando o cabelo, levando medicação, ou fazendo uma comida, ou aqui na casa espírita, recebendo quem chega desesperado e está pronto para sentar e ouvir, tu estás no caminho do voluntário. Porque tu está doando a coisa mais preciosa que tu tem. E que no mundo que nós vivemos hoje, totalmente capitalista, vale muito. É o teu tempo. É o teu tempo que tu está doando. Tu não está doando nada além, materialmente falando. Tu está doando o teu tempo, o teu carinho, o teu cuidado, a tua vontade de amenizar a dor do outro. Isso é caridade. É um exemplo simples, mas que a gente não para para pensar. E aí vem a outra palavra, que é a abnegação. Eu só posso me tornar um abnegado quando eu me desprendo dos meus dodóis. Quando eu pego o meu tempo, que eu podia estar viajando e vou lá trabalhar e ajudar a construir o casebre de não sei quem, eu me engajo numa outra condição de dar aula de graça, de levar floral, de levar terapia integrativa para as comunidades necessitadas, e eu realmente vou lá, sem ser a doutora fulano, ou doutor fulano, aquele que é rico, não interessa, tu é um irmão igual ao outro. E tu tens que chegar lá na mesma frequência. Quem é espírita sabe disso, os espíritos nos contam muito isso na mesa mediúnica. É muito fácil os espíritos maiorais nos ajudarem. Maiorais no sentido de sintonia vibratória mais alta, tá? Eles conseguem descer uma faixa vibratória. Agora, nós, que queremos ser médiuns e queremos progredir, temos de elevar a nossa vibração para chegar perto, para que haja sintonia. Isso é regra, para quem trabalha no mediúnio sabe disso. A gente só consegue receber dádivas dos espíritos maiores quando nós nos depuramos e nos elevamos para uma faixa de frequência e sintonia mais amorosa e mais serena, para que eles nos tragam informação. Quando eu vou lá ter um exemplo de humildade, de caridade, de abnegação, eu tenho que me colocar à disposição daquele que tem menos do que eu.
eu, porque tenho ou um conhecimento, ou uma facilidade, ou qualquer coisa um pouco maior, eu tenho que botar isso a serviço e a entendimento daquele que ali está, porque ainda não tem. E ainda não tem nesta vida. Porque tem inúmeros livros espíritas que narram grandes espíritos, luminares encarnados nos casebres, nas favelas, nas vilas, porque lá eles vão fazer a diferença. Caridade e humildade. As duas palavrinhas mágicas que curam todos os nossos males. Devotamento e abnegação. Cristo trouxe o amor, mas ele não podia contar tudo. Porque naquela época que ele andou entre nós, humanamente falando, não havia esse entendimento. Foi necessário o tempo passar para que a manifestação dos espíritos imortais pudessem trazer a fala do espírito de verdade, ou da verdade. E aí nós chegamos no ser espírita. Ser espírita é ter a noção de que tudo, absolutamente tudo que nos ocorre, bom ou não tão bom, cabe a nós corrigir, não ao outro. Cabe a nós aceitar, não ao outro. Porque a Terra, o planeta Terra, é uma escola. E quando a gente vai para a escola, a gente vai para aprender a se relacionar com os amiguinhos, a cumprir os horários, a respeitar as professoras, a entender o processo de uma instituição. Não é o que a gente vive na Terra? É. Parece tão simples quando a gente transforma essa linguagem hermética das doutrinas para uma coisa mais simples. Que é tão mais fácil. E aí, gente, tudo isso para dizer para vocês o seguinte, o tempo está voando. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe que eu sou adepta do Sermão da Montanha, né? Para mim, o roteiro para sair desta vida que a gente sofre, não consegue achar alguma resposta, o Sermão da Montanha é o caminho. Querem subir a montanha? Qual a montanha? A nossa montanha, né? Quem somos? Nós não somos o grão de areia. A gente é uma montanha. Somos a soma de muitos grãos de areia, somos a soma de várias encarnações. E o Sermão da Montanha é a saída. Para quem não sabe, eu vou ler todinho para brincar um pouquinho com vocês. Só que agora só de óculos, porque depois que a gente passa dos 20 fica difícil. Quanto mais dos 3 vezes 20, né? O Sermão da Montanha, eu vou ler direto da Bíblia, do Evangelho, Mateus, item 5, adiante. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram dele, e então abriu a boca e lhes ensinou, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino do céu. Gente, o que é um coração de pobre? É o coração que precisa, que é carente, que está desesperado para que seja preenchido com alguma coisa. Né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem vai consolar quem chora? Para nós brasileiros tem aquela brincadeirinha, né? Quem não chora não mama, né? Mas é mais ou menos isso. O choro nada mais é que a necessidade de alguém nos consolar. Quando o nosso corpo começa a chorar, a expressão choro, além dela desenvolver uma série de coisas no nosso corpo, de hormônios e boas coisas, ela faz com que as pessoas à nossa volta tenham comiseração. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quem são os mansos? Não é sinônimo de humildade? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você tem fome de quê, como diz a música? Do que a gente tem fome? Qual é o alimento que a gente precisa? É deste alimento que ele está falando. E a justiça nada mais é do que a gente saber quem a gente é, onde a gente está. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia.
Misericórdia é a correção do coração. É a miséria cardíaca por excelência. A palavra italiana quer dizer isso. O nosso coração, lá no Evangelho mais adiante tem, é a sede da nossa consciência. É no nosso coração que é a primeira coisa, é o primeiro órgão que se forma na gestação, é o coração, é o pulsar do coração. É a sede da consciência do Espírito reencarnante. É a sede de todos nós. Por isso que amar e ser amado, apaixonar-se e estar apaixonado, faz um bem enorme, porque a gente está preenchendo o vazio do nosso coração. Eu espero que aqui tenham muitos pais e vós. A gente que é pai e vô, mãe e vó, sabe o que é a alegria de ter um irmãozinho chegando. É inexplicável. Só quem já viveu para saber. Por mais que a gente conte, não é a mesma coisa do que sentir. É dessa misericórdia que ele fala. Sermão da montanha, o caminho. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Temos de limpar as nossas mágoas. O nosso coração não pode estar sobrecarregado. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ué, os mãos não vão herdar a terra? O que é ser pacífico? Eu não quero que tratem a mim como um indivíduo negativo, que me afrontem, que me matem, que me machuquem. Né? Então, eu tenho que ser pacífico. Porque a lei da ação e reação, a lei de energia é comum a todos nós. Se eu tenho meu coração tranquilo e eu desejo bem, o que eu vou encontrar? Aquilo que eu fizer. Se eu fizer o bem, aquele bem volta. Simples assim. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Este aqui, por causa da justiça, a gente está sendo perseguido por conta da crença. Nós acreditamos em algo além. E, às vezes, acreditar e entender como é que o mundo funciona do ponto de vista espiritual é muito difícil conviver com aqueles que não pensam exatamente igual a nós, porque a gente é taxado de idiota, porque não é bem assim, e vem tudo de novo com esse evangelho, é mais ou menos isso, né? Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não tem escapatória, gente. Toda vez que nós acendemos uma luzinha na escuridão, eu espero que alguns de vocês tenham vivido no interior, e lembrem dos vagalumes, e quando a gente acendia uma luzinha lá longe, quando via, estava cheio de bicho na volta e a escuridão se fazia de novo. É a regra. Toda vez que a gente acende uma luzinha, a gente é atacadinho, porque faz parte. É muito chato ter alguém cutucando, criando, falando, né? E aí vem aquela coisa, vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois o sal da terra. A nossa casa, planeta Terra, tem que ser temperada por nós. Não é pelos outros, é por nós, cada um pela sua responsabilidade. E aí vem o último, que é o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se isto aqui não é um roteiro para nós subirmos a nossa montanha, vencer as nossas iniquidades, as nossas dificuldades, os nossos temores, as nossas dores, até sermos o tempero da nossa vida, com paciência, com carinho, com admiração, para chegar ao topo da montanha e fazer brilhar a nossa luz. Nossa luz?
luz do Criador, que é puro amor, que nos gerou, luz que todos nós carregamos e não sabemos. A doutrina dos Espíritos, através do Consolador prometido, te ensina isso, te mostra isso. Por quê? Porque nós precisamos encontrar a nossa saúde. Quando a gente tem o sentimento do dever cumprido, nós estamos fazendo o que nós podemos, o que nós acreditamos, o que nós entendemos, nós temos tranquilidade. E tranquilidade de espírito nos traz saúde, faz o nosso coração bater melhor e a nossa alma, que é esse nosso espírito encarnado, ter calma para os próximos passos. E se a gente não concorda com isso, que o Espiritismo não veio nos ensinar o que é ser consolador, o que é ser um espírito imortal, lá perguntaram para o Emmanuel, na questão 352 do Consolador, do Chico e do Emmanuel, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Resposta do Emmanuel: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, quem são os seres redimidos? Os espíritos que vieram antes de nós, aqueles que já morreram e estão se comunicando nas mesas, psicografando e tudo mais. Espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição do cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Com o Cristo. Isto é o Consolador dentro do Espiritismo. Nós seguimos o passo a passo da doutrina de Jesus, mas entendendo a partir de nós seres eternos, nós espíritos imortais, que vamos vestindo cada vez uma roupagem, porque neste estágio da nossa evolução é o que a gente pode dar conta. E se a gente conseguir ter um pouquinho de devotamento, um pouquinho de abnegação, e um pouquinho de calma, e um pouquinho de amor, e um pouquinho de alegria, um pouquinho de saúde, a gente consegue sair dessa encarnação vibrando, porque a gente cumpriu com o nosso papel. É muito difícil falar de Cristo, é muito pouco tempo para a gente explicar um pouco mais, mas por hoje o nosso coração fica muito grato por todos vocês estarem aqui, dividindo seus olhares, que são as janelas da alma, com o meu olhar, e a gente vai trocando essas ondas de boa vibração e energia com esta imensidade de espíritos que estão à nossa volta, nos preparando e nos auxiliando nas nossas dores, nas nossas dúvidas, para o passe que daqui a pouco se achega. Senhor, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de servir. Toda vez e onde quer que sejamos amados, possamos estar unidos na tua vibração, para que Maria de Nazaré, tua Mãe Santíssima, neste mês especial, onde todas as mulheres, e nesta semana especificamente, onde todas nós mulheres, que doamos do nosso corpo físico para gerar o outro corpo que acolhe o Espírito reencarnante, agradecemos a ti, Mãe Santíssima, pela gestação de Jesus, nosso mestre e irmão maior. E é por isso que rogamos pela humanidade. Tende piedade de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.